Bom dia, meu nome é Thiago Mesquita e hoje no Jornal Kennedy nós vamos falar sobre a África Setentrional, a religião islâmica, conflitos na região e pessoas importantes. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre a África Setentrional. Ela está localizada na região norte da África e é composta pelos países Líbia, Argélia, Egito, Sudão, Marrocos e Tunísia. Ela tem um clima árido, semiárido e mediterrâneo e é composta pelos povos da população berebe e árabe, que chegaram na região norte através da expansão do Islã. Agora vou passar a reportagem para o repórter Luciano. Na religião do mundo. Seu surgimento remonta ao século VII e se deu por meio das pregações realizadas por Muhammad, seu profeta. O islamismo é uma religião surgindo na Península Arábica no começo do século VII, por meio de Muhammad, conhecido em português como Maomé. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhões de fiéis. A maioria deles localizada no continente asiático e africano. Islã é um aportuguesamento da palavra em árabe Islam. Essa palavra nesse idioma significa submissão e é derivada de salam, que significa paz. O sentido de paz nesse dado não se refere ao conceito de guerra, mas sim a uma condição de paz entre o corpo e o espírito. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmano, e esses termos também têm origem no idioma árabe. Essas palavras são oriundas de muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado de Allah. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam mais na existência de apenas um Deus, que, como mencionamos, é chamado por eles de Allah. Essas três crenças são as três grandes religiões monoteístas do mundo. O pouco que sabemos sobre Muhammad conta que ele era um homem que se isolava com certa frequência para orar e meditar em 610 depois de Cristo. Durante um desses retiros, Muhammad foi para uma caverna localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel revelou-se chamando de Rasul, Allah, enviado de Deus. Esse acontecimento ficou conhecido como Noite do Destino e deu início às revelações de Allah para Muhammad. O profeta ficou os 2 anos seguintes sem receber novas revelações, até que elas retornaram por volta de 602 depois de Cristo. Essas foram depois sendo transcritas e convertidas ao islamismo, no que se chama de Alcorão, o Corão, o livro sagrado do Islã. Irei falar alguns exemplos de manifestações que são utilizadas pelos seguidores da cultura da religião islâmica. Os seguidores da religião islâmica têm algumas formas de manifestação, como citar o credo, orar 5 vezes ao dia, olhar jejum durante o mês sagrado chamado Ramadão. Também eles podem doar 2,5% de seus lucros para as pessoas mais pobres e visitar o Meca pelo menos uma vez na vida, se tiverem condições. Os seguidores da religião islâmica têm uma baixa porcentagem deles na América Latina, além de que o Brasil é incluído, já que na América Latina. Então, com cerca de uma pesquisa do IBGE, há cerca de 35 mil muçulmanos aqui no Brasil, e é uma pequena porcentagem de muçulmanos no Brasil, já que comparado com 200 milhões de habitantes que há no Brasil. Agora eu passarei para minha colega Yasmin. Bom dia, meu nome é Yasmin e eu vou falar um pouquinho sobre os conflitos que ocorrem dentro do continente africano. Eles são divididos em algumas categorias, eu vou para algumas. Alguns desses conflitos são, por exemplo, os conflitos étnicos que ocorrem entre os grupos que convivem no continente, como é o caso da Ruanda. Tem a luta por recursos, questão de coisas básicas como petróleo, até minerais. Eles, como tem muita escassez graças aos ocorridos na era colonial, infelizmente eles têm que lutar por esses recursos até os dias atuais. Instabilidade política por conta de muitos golpes de Estado e muita política mal desenvolvida, também graças aos ocorridos do passado.
terrorismo, muitas ameaças, muitas guerras e muitas próprias ameaças também de outros lugares ou até de outros povos da mesma região. E também mudanças climáticas, que é um fator que afeta muita gente lá por conta principalmente da seca que ocorre na África. Agora eu vou passar para o repórter Kaique. A África Setentrional tem uma rica história de influência islâmica. Aqui estão algumas pessoas importantes que desempenharam um papel significativo na disseminação e desenvolvimento do Islã. Ibn Saad, governador árabe do Egito e fundador da cidade de Cairão, um importante centro islâmico. Zayd ibn Abdallah, fundador da distância idrísita, que estabeleceu o primeiro Estado Islâmico no Maghreb, norte da África. Ibn Tumad, líder religioso e político que fundou a dinastia Almohada, que unificou o Maghreb e a Península Ibérica. Sábios e teólogos. Al-Ghazali, teólogo e filósofo persa que teve grande influência no pensamento islâmico na África Setentrional. Ibn Rushd, filósofo e médico andaluz que influenciou o pensamento islâmico e europeu. Ibn Khaldun, historiador e sociólogo tunisiano que escreveu sobre a história e a cultura islâmica na África Setentrional. Muhammad Ali Pasha, fundador da dinastia Muhammad Ali no Egito, que modernizou o país e estabeleceu relações com a Europa. Abd al-Qadir, líder da resistência